Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui? Você está aqui mesmo? Então você pode pegar seu celular e guardar. Porque você já conversou com ele através dos louvores. Mas agora é hora de você dar total atenção para o que ele tem reservado para você. Amém? Agora eu preciso dar um aviso importante para vocês. Eu não falo em 2x. Tem algum problema? Tudo bem aí? Eu falo em 0,5. Então eu não falo em 2x. Quem é acelerado, vai aguentando os ânimos aí, porque o Senhor quer falar conosco. E se você estiver muito acelerado, talvez você perca detalhes importantes daquilo que Deus quer falar. Amém? Mas eu quero desejar as boas-vindas a vocês. Tirou? Vamos lá. Agora. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Capítulo 24, verso 5. 1 Samuel, capítulo 24, verso 5, que diz assim: Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Davi sentiu um pouco de remorso. O coração de Davi bateu muito forte por ter cortado a ponta do manto de Saul. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui conosco. Estamos, Senhor, com a geração forte que o Senhor disse que ela é. Estamos aqui, Senhor, com a geração que já venceu o maligno. E a geração que, ó Deus, é forte. E que já superou, ó Deus, expectativas maiores. E, ó Deus, nesse momento te pedimos em nome de Jesus que o Senhor neutralize todo medo, todo trauma, toda ansiedade, toda preocupação instalada. Mas que o Senhor, venha nessa noite pinçar o coração e a mente de cada filho e de cada filha tua aqui nesse lugar. E que o Senhor possa ter livre acesso e falar conosco aquilo que o Senhor tem liberado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de uma realidade que todos aqui conhecem, mas se não todos, eu aconselho depois você chegar em casa e dar uma lida em 1 Samuel 24. Saul, um rei de Israel, ele havia sido escolhido por Deus e ele tinha ido enfrentar os filisteus. E nessa luta de enfrentar os filisteus, ele recolheu toda a sua tropa e entrou numa caverna para descansar, pois estava muito cansado. Afinal de contas, ele estava vindo de uma luta. E o interessante é que Saul tomou conhecimento que Davi, junto com seus guerreiros, estava naquela região, por ali por perto, onde ele estava lutando contra os filisteus. E o que Saul faz? Saul toma conhecimento e faz assim: separa para mim 3.000 homens, que a gente vai pegar Davi. Veja, o homem que enfrentou os inimigos de Israel, o homem que lutou para matar os inimigos de Israel, que são os filisteus, toma conhecimento de que o futuro rei, toma conhecimento de que Davi, o amigo de seu filho Jonatas, está naquelas redondezas. O que ele faz? Já estamos banhados de sangue, já matamos muita gente, então vamos fazer o seguinte: desce 3.000 homens comigo, porque a gente vai pegar Davi. Olha só que homem bom, né? Gente boa, camarada boa. O que acontece?
esse homem desce e vai justamente ao encontro de Davi. Só que, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém é de ferro. Ele tinha vindo de quê? De uma batalha. Quando ele chega, que procura, que não encontra, ele vai descansar. E quando ele está ali repousando, fazendo suas necessidades, o que acontece? Davi chega por trás, chega gente boa de Davi, um parceiro, um guerreiro de Davi, faz assim: olha, Davi, como disse o Senhor que Ele vai colocar o teu inimigo na tua mão, então hoje o Senhor colocou o inimigo na tua mão. Hoje é dia de pegar Saul. Saul está ali. Davi desce, cuidadosamente, parte a pontinha do manto de Saul e depois manda a mensagem de longe: olha aqui, Saul, se eu quisesse te matar, eu te mataria. Eu quero chegar numa história com vocês e numa realidade que é a minha e a sua realidade. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos muito focados na obediência. E obedecer é bíblico. A obediência é um mandamento que o Senhor manda nós termos. Só que nós estamos esquecendo de um detalhe. Eu tenho um tema para essa palavra, mas você é que vai dar o tema para essa palavra. Eu não vou dar o meu tema para vocês é que vão dar. Estamos vivendo hoje, dizem que estamos muito focados na obediência, mas estamos desprezando a honra. Muitas vezes estamos andando, focando demais a obediência, mas estamos desprezando a honra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Obediência não tem nada a ver com honra. Porque você pode estar na sua casa e você pode estar obedecendo sua mãe, mas você pode não estar honrando sua mãe. Você pode estar no seu trabalho obedecendo os comandos do seu patrão, mas você pode não estar honrando seu patrão. Você pode estar no seu ambiente social obedecendo as regras sociais, mas você pode não estar honrando. E Davi, ele entendeu no espírito dele. Davi, ele entendeu que ele não precisava ser só obediente, mas ele precisava, além da obediência, ele precisava honrar. E muitas vezes honrar nos custa. Honrar nos custa porque obedecer nos leva a abandonar aquilo que é errado. Mas honrar nos custa porque não estamos dispostos a renunciar ao que é certo. O grande X, muitas vezes, da nossa vida é que nós estamos querendo viver uma vida em obediência. E essa vida em obediência, ela requer tanto, ela cobra tanto de mim e de você, que nós esquecemos da honra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos aqui falando da história de Davi. O homem que foi lá e cortou a pontinha. Ele se sentiu tão mal porque ele cortou a pontinha do manto de Saul. Ele sentiu ali que ele estava quebrando a honra, não para com Saul, mas com a unção que havia sobre Saul. E sabe quando nós quebramos a honra? É quando nós obedecemos os nossos pais, mas nós não estamos honrando a autoridade que há sobre eles. Pastor, eu não vim aqui para escutar nada de lero de pai e de mãe. Eu estou indo pelo básico. Eu estou indo pelo básico. Sabe por que eu estou indo pelo básico? Porque a vida de vocês, o sucesso de vocês, o futuro de vocês, só depende do básico. O sucesso de vocês, lá na frente, vocês vão voar de acordo com a tarefinha básica. Vocês não vão conseguir chegar lá se vocês não forem atenciosos com o básico. E Davi, ele nos dá esse exemplo, mas eu quero trazer à sua memória a história do filho pródigo. Quem lembra da história do filho pródigo? Lá em Lucas, capítulo 15. Você pode dar uma vasculhada na sua Bíblia e procurar. Tem um momento que a história do filho pródigo, a gente se prende muito ao filho que sai e gasta tudo do pai. A gente se prende muito ao filho, né? Quando a gente olha para alguém e fala assim: tu é filho pródigo, tu dá trabalho. Mas ninguém observa o comportamento do filho que ficou com o pai.
Aquele filho que ficou com o pai, ele observa de longe, quando ele volta do campo, o comportamento da sua casa já não era mais o mesmo, porque ele observa que tem música. Ele observa o movimento dos empregados da casa. E ele chama o empregado e faz: o que está acontecendo? Essa festa é sobre o quê? Está aleatória. E ele faz assim: tu não está sabendo, teu irmão voltou para casa, aquele que gastou toda a herança. E ele faz assim: não estou sabendo. E aí ele, furioso, se aproxima do pai. Obediência, era um menino obediente. Ele se aproxima do pai, reivindica o seu direito e diz assim: eu estive com o Senhor todo esse tempo. Em outras palavras, eu te obedeço. Eu faço tudo que você manda. Eu estou aqui fazendo tudo certinho. Você nunca me deu um cabrito para eu comemorar nada com meus amigos. Você nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Olha, aquele jovem estava lá com o pai, ele obedecia o comando do seu pai, mas ele não honrava o seu pai. Como assim, pastora? Sabe por quê? Porque quando o pai estava celebrando a vida do filho que estava morto, que estava perdido e foi achado, o pai pediu para ele fazer parte e ele disse não. A obediência dele foi invalidada quando ele deixou de honrar o convite do pai. Sabe o que significa isso? A sua obediência é invalidada quando você se recusa a honrar a Deus. A sua obediência é invalidada quando você se recusa a honrar a Deus com a tua vida, com os teus recursos, com o teu tempo. A tua obediência é invalidada quando você se recusa a honrar a Deus com a tua mente, com o teu coração, com aquilo que tu escuta, para onde tu anda, para onde tu vai. E essa história do filho pródigo, ela nos faz lembrar um pouco o nosso comportamento. Muitas vezes estamos assim dentro de casa, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos dentro da igreja, nós estamos muitas vezes nos comportando assim, com um senso de justiça. Porque a obediência aguça em nós o senso de justiça. A obediência aguça o nosso ego. Obedecer é como se elevasse a gente para um nível, um status que poucos conseguem chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que mais tem é crente obediente, mas poucos são os que honram a Deus. Então cuidado, porque obedecer a Deus não significa muita coisa não. Porque a obediência muitas vezes ela é guiada pelas suas emoções. Quando você está bem, você obedece. Quando você está bem, você consegue obedecer a Deus com alegria. Mas e quando você está mal? Aí você não consegue obedecer. Quando aquela resposta que você está esperando não chega. Quando aquele sim que você está esperando ansiosamente não chega. Quando a reprovação dos pais bate à nossa porta. Quando a sociedade, quando o trabalho, enfim. Não sei. Essa obediência, ela guiada pelo coração, ela vai te levar a obedecer até enquanto você está sentindo vontade de obedecer. Quer um exemplo básico? Eu vou lhe dar. Quantas são as vezes que você recebe seu salário? Dizem que jovem é liso. Mentira, viu? Jovem não é liso coisa nenhuma. Jovem gosta de coisa cara, boa e bonito. Jovem gosta dos 3 Bs: bom, barato e bonito. Bom, barato e bonito. Por que bom, barato e bonito? Tem que ser bom, tem que ser bonito, tem que ser barato, para sobrar, porque ele ainda tem um restante do mês para gastar dinheiro. Estou mentindo? Então deixa de conversa fiada, porque jovem não é liso. Jovem tem Pix. Quem tem Pix aí? Todo mundo tem Pix, minha gente. Esse negócio, olha, acabou-se o sossego dos pais. Acabou-se. Já estou vendo quando chegar a minha fase com o Caleb. De eu estar em casa e daqui a pouco chegar a mensagem: pai, manda um Pix aí para mim.
né? Então, assim, ele vai para os cantos, mãe, mas eu não tenho dinheiro, Caleb, não tem. Ele faz o Pix. Não tem Pix, passa o cartão. Então, assim, geração é essa. Então, essa historinha de que jovem é liso, não, jovem não é liso não, gente. Jovem é esperto, inteligente, ele administra ali o dinheiro dele conforme a necessidade dele, sim ou não? Tá certo, isso é inteligência. Se você não souber administrar seu dinheiro hoje, você vai ser uma pessoa que quando casar, você vai ter prejuízos. Então, se precisa se atualizar com a matemática hoje, amém? Então, veja só, eu estava onde que eu esqueci? Me ajuda, minha gente, a pregar. Estão prestando bem atenção. Estava falando de honra, minha gente. Peguei vocês. Olha só. Muitas vezes estamos obedecendo. Dentro da igreja. Seu pastor fala uma coisa, você faz. Está certo, pastor. Obedece. Seu líder de célula fala uma coisa, você obedece. Seu diácono fala uma coisa, você obedece. Pastor da juventude fala uma coisa, você obedece, mas você não honra. Misericórdia. Sabe por quê? Porque Davi, quando ele torou a pontinha do manto de Saul, o coração dele se angustiou. O seu coração se angustia quando você fala mal da pastora e do pastor da juventude da sua igreja? Um de cada vez, pelo amor de Deus. Eu creio. Gente, eu não vim aqui amaciar o ego de vocês não, amém? Eu vim esticar vocês para vocês serem bons crentes. Para vocês serem crentes, sair dessa fama miserável de crente Nutella. Dizem que jovem é crente Nutella. Crente Nutella no inferno, aqui não. Aqui é crente raiz. Na sua igreja você é crente raiz. Quando alguém chegar para você, crente Nutella, diz, crente Nutella não, eu sou crente raiz. Pode dizer a verdade aí nas caixas do meu peito que eu aguento. Entendeu? E quando falarem a verdade, não desmaia não. Aguenta firme, porque é ela que vai fazer você crescer. Gente que chega a passar a mão na sua cabeça, esquece. Não vai te levar para canto nenhum. Então, honra. Para de falar mal dos teus líderes. Para de falar mal de pessoas que Deus coloca na tua vida para guiar teu coração, para guiar a tua vida. Para de falar mal. Para de cortar o manto do teu pai e da tua mãe. Jovem que vem falar mal de pai e mãe no pé do meu ouvido, desculpe, viu? Eu escuto você com educação. Mas tudo me fala sobre você. Sabe por quê? A gente precisa entender uma verdade. Nós precisamos honrar a unção que há sobre. Saul estava errado. Saul desobedeceu a Deus. Mas ele ainda estava no trono. Quem é que está no trono da autoridade na sua vida? Se você mora com pai e mãe, quem está no trono da autoridade é seu pai e sua mãe. Pastora, eu sou casado, eu sou casada. Então, no trono da sua vida, do seu casamento, é Deus, é a palavra. O que a palavra fala sobre isso? De vez em quando, eu e meu esposo temos uns pegas. Ele quer estar certo e eu também. Chama-se briga de braço, né? Quebra de braço. Que eu não sou tão fácil. E aí, quando a gente não consegue quebrar o braço um do outro, a gente faz, pronto, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E aí, contra a Bíblia, a gente não tem como argumentar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus? Seja obediente, mas seja um jovem que honra a Deus. Honre a Deus com as suas vestes. Meninas, você não precisa andar acochada e nua. O corpo é meu, eu faço dele o que quero. Não. Quem foi que disse isso? Quem faz isso são as meninas ímpias, mundanas, que não passou ainda pela experiência da santificação. Você passou.
Se você passou pelo processo do conhecimento da santificação, você não precisa andar aparecendo a tua barriguinha. Você não precisa andar acochadinha para que o jovem olhe para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está barata demais. A única coisa que jovem gosta de investir no que é barato é lanche. É roupa, é sapato. Corpo não. Santifiquem-se ao Senhor com as suas vestes. Homens, meninos, jovens, cuidado com os temperamentos agressivos. Às vezes você quer se comportar como reflexo do seu pai por ser agressivo, grosso, ignorante. Ei, o teu pai é o teu pai. Você não é a continuação da história do teu pai, não. Você é você. Você é você. Tanto é que seu nome é diferente. Se você é grosso na tua juventude, se você é ignorante, você vai ser um péssimo marido. Você vai ser um péssimo pai. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o princípio da honra começa na tua base da juventude. Honrar a Deus com a tua vida, com o teu comportamento, honrar a Deus com as tuas finanças. O que tem jovem para ser pirangueiro? Isso é conversa, isso é balela. Aqui não, amém? Jovem gosta de investir no reino de Deus, amém? Deixa eu passar por mentirosa não, minha gente. Jovem não é pirangueiro, jovem investe no reino de Deus, amém? Amém. Lógico, eu não estou enganada não. Engana quem pensa dessa forma. Jovem não é pirangueiro, jovem é assim, está faltando quanto para participar da cotinha? Eu vou participar, eu vou tirar do bolso. Ah, fulaninho não tem passagem não, eu dou aqui, toma aqui, ó. Eu não tenho 10 reais não, eu tenho 5, tá aqui. Mas não vai deixar de ir para o culto por causa disso não. Porque às vezes nós estamos aqui, ó. Mas você sabia que tem uns fulaninhos e umas fulaninhas em casa que queria estar aqui? E não veio porque não tem uma passagem? Mas como as pessoas dizem que jovem é pirangueiro, e eu estou dizendo, e eu estou comprovando que jovem não é pirangueiro, em nome de Jesus, eu estou dizendo, honre ao Senhor com as suas ofertas. Abençoe a vida de outras pessoas. Observe os seus amigos. Tire o olho do seu umbigo. Deixe o seu olho ativo para observar a necessidade das pessoas que Deus coloca na sua vida. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você está tão focado na obediência que você está esquecendo de honrar a Deus. E você está indisposto a renunciar até aquilo que é certo. Pastora, como assim? Obedecer a Deus não é largar o pecado? É. Olha, pastora, depois que eu me converti, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo. Depois que eu me converti, eu não traio mais. Depois que eu me converti, eu estou um santo, pastora. Os anjos perdem para mim. Eu estou um santo. Quando eu passo, pastora, chega, brilha a luz assim, ó, da santificação. Honre a Deus com aquilo que você tem. Você está obedecendo a Deus porque você abandonou o que é errado. Mas honre a Deus deixando aquilo, renunciando aquilo que você pode. Sabe o que é honrar a Deus? É você ver a necessidade de alguém e você renunciar para você abençoar o outro. Honrar a Deus é você saber que muitas vezes você tem 20 reais na carteira e você faz, eu vou tirar 10 e eu vou mandar um Pix para aquela irmã, para aquele irmão, para aquela situação, para aquela obra missionária. Eu vou mandar um Pix para a minha igreja. Eu vou abençoar o departamento infantil. Eu vou abençoar o ministério de jovens. Eu vou abençoar o ministério de homens. É você se envolver nos ministérios local da sua igreja. Honrar a Deus. Você está tão focado em obedecer, que você está esquecendo de honrar e honrar. E muitas vezes você vai honrar a Deus, sabe como? Alguém chegando na tua casa.
e você abrindo mão daquilo que é certo, daquilo que não é errado. Davi, ele estava com o inimigo na mão dele. Mas por que ele não matou Saul? Porque ele honrava a unção que havia sobre Saul. Davi entendeu que não era só obedecer a Deus, ele precisava honrar a Deus. E muitas vezes nós estamos matando os nossos irmãos com a nossa língua. Sabe aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele jovem que você chega perto do jovem, mas fala mal da vida dos outros? Que quando morrer é um caixão para o corpo, um caixão para a língua. Fala mal, desconstrói. Pega a moral do ser humano, joga assim, para o chão, em 2 minutos. Por que você está se alinhando com esse jovem, com essa jovem? Você não foi chamado para isso. Por que você está sentando numa mesa que desconstrói uns aos outros? Ei, você foi chamado para construir. Você foi chamada para edificar. Você foi chamada para pensar em tudo aquilo que é amável, louvável, respeitável, de boa fama. Ei, jovem, bota moral. Mostra para a geração passada que você não é Nutella. Mostra que você é uma geração forte. Mostra que você é a geração que o Senhor falou assim: vocês são jovens, beleza, ok, mas vocês são fortes e corajosos porque vocês já venceram o maligno. Vocês são. Vocês só precisam acreditar nessa verdade. Vencer o maligno. Pastora, por que eu não consigo vencer a masturbação, pastora? Porque você venceu o maligno, não foi a sua carne? A sua carne é outro departamento. Aí você precisa de algumas terapias, você precisa ir para um psicólogo para conversar sobre isso, você precisa de um acompanhamento pastoral. Porque na sua veia não corre versículo. A sua veia corre o quê? Hormônio. E foi Deus que te deu. Eu não estou aqui para dizer que masturbação é pecado. Sim, é pecado por quê? Quando você entender que você não precisa somente obedecer a Deus, você vai parar de obedecer a Deus. Você vai trocar o obedecer por honrar a Deus. Você vai honrar a Deus, porque quando você pensar no pecado, você vai dizer: não, não vale a pena. A santidade do meu Deus, aquele que me chamou, aquele que me escolheu, eu não vou trocar por mais nada nesse mundo, porque não vale a pena. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Davi, ele entendeu no espírito dele que ele não precisava só derrubar os gigantes, Golias, os inimigos de Israel. Você precisa entender que você não foi chamado somente para obedecer. Você foi chamado para honrar. Você tem honrado a Deus. Você tem honrado a Deus com o seu comportamento. Você tem honrado a Deus quando você está só, quando ninguém te vê. Você tem honrado a Deus quando você está naquele grupo de amizades, que de vez em quando sai um palavrão e só porque você está naquele grupo, você também chama um palavrão. Ei, você pode estar nos grupos sociais, você não precisa chamar palavrão como as pessoas chamam. Você pode estar nos seus grupos sociais, mas você não precisa estar nos ambientes profanos que elas estão. Porque você pertence a um povo diferente, você é um povo diferente. Você foi chamado para a santificação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi entendeu que ele não só precisava obedecer, mas ele entrou. O coração de Davi, ele penetrou a uma grande verdade. E o que penetrou no coração de Davi é que ele fez assim: não, eu não vou só obedecer, porque a obediência com Deus não é só o suficiente. Eu preciso honrar a Deus. A tal ponto que quando eu pecar, eu preciso sentir um constrangimento. Você tem se constrangido com o seu pecado? Ou o pecado já faz parte da sua vida? Quando você peca, o seu coração se angustia. Quando você peca, suas carnes
Você se sente enojado pelo pecado? Ou isso faz parte da sua vida? Quando você entender que obedecer a Deus não é suficiente, mas que você precisa, além de obedecer, você precisa honrá-lo, você vai levar mais a sério esse nome cristão, esse nome crente, esse nome evangélico, esse nome Jesus, essa bandeira que nós assumimos diante da sociedade, diante dos homens. A grande questão é que a gente precisa se assumir. É só se assumir. Sabe? A gente esconde muitas vezes que somos evangélicos, porque estamos, sabe o quê? Se comportando igual os ímpios. Falando como eles falam, pensando como eles pensam. Se comportando por igual. E agindo como eles agem. Gente, parece que está na moda crente perseguir crente. Graças a Deus que vocês são crente raiz. Porque crente raiz não vai para os stories para perseguir ninguém. Quem vai são os Nutellas. Amém? Amém mesmo? De verdade? De verdade? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Crente Nutella vai para os stories para perseguir a igreja, perseguir os irmãos, perseguir o grupo de louvor, soltar indireta para o grupo de louvor, soltar indireta para o ministro de louvor, soltar indireta para o pastor, soltar indireta para o diácono. Isso é crente Nutella. Mas vocês são crente raiz. Crente raiz não perde tempo com aquilo que não edifica. Crente raiz não perde tempo com aquilo que não constrói. Crente raiz não perde tempo com aquilo que não é louvável. Crente raiz é maduro. E vocês são crente raiz, sim. Sabe por que vocês são crente raiz? Porque vocês estão passando pelo processo da juventude. E vocês estão iniciando a vida de vocês e vocês vão enfrentar muitos dilemas, muitas dificuldades. E vocês não passarão sozinhos, vocês passarão sabendo que o Senhor é com vocês. Vocês passarão sabendo que o Senhor está com vocês. E vocês não vão passar desacreditando, achando que vocês foram esquecidos por Deus. Mas vocês dizem, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não estou só. Eu estou passando por essa luta, mas eu não estou só. Pode minha mãe esquecer de mim que me amamentou. Pode o meu pai esquecer de mim, mas contudo o Senhor, de jeito nenhum. Ei, meninas, para com esse lance. Eu obedeço a Deus, mas eu não consigo renunciar o meu pecado. Renuncie. Abra mão. Ei, homens, abra mão. Você será o maior beneficiado. A obediência para você já se resume em você ler a Bíblia, ir para a igreja, dar teu dízimo, tua oferta, não roubar o próximo, não falar mal do outro. A obediência está no básico. O Senhor está dizendo para você, eu quero levar você para o mais profundo, eu quero que você me honre. Eu quero que você me honre com o seu corpo, com as suas vestimentas. Eu quero que você me honre com a tua mente, com o teu pensamento, com os teus ouvidos. Quando você entender que honra é muito mais além de obediência, você não vai precisar chegar para o teu pastor e dizer assim, pastor, eu posso ir para um motel com minha namorada? Não sou casado. Você não vai chegar com perguntas dessa forma. Pastor, eu posso beber? Pastor, eu posso fumar? Você não vai. Porque você vai dizer assim, eu não faço isso porque eu honro a Deus com o meu corpo. Eu não faço isso porque eu honro a Deus com a minha mente.
Eu não faço isso porque eu honro a Deus com a minha saúde. Eu não faço isso porque eu honro a Deus com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Você está entendendo que ser filho de Deus, ser filha de Deus não é somente ir para a igreja, obedecer um comando. Minha mãe me criou no evangelho, eu fui evangelizada, eu vou para a igreja. É muito mais. Você já passou desse nível. Você já está no nível de honrar a Deus com a sua vida. Você já passou do nível de obediência. O nível de obediência do meu filho Caleb, que eu dou um comando para ele e ele me obedece. E eu vejo no olho dele que ele está me obedecendo, mas ele não está me honrando. No fundo, ele está dizendo assim: eu não te amo, mãe, você é uma bruxa. Ele está só me obedecendo. Mas vai chegar o tempo que ele vai entender que a obediência dele precisa ser acompanhada da honra. Você não tem 5 anos, jovens. Você já é um adulto, você já é uma adulta. Você precisa entender nessa noite que você precisa subir de nível. E subir de nível com Deus não é subir, é descer. Subir de nível com Deus não é muitas vezes você entregar, mas é você renunciar. O que você precisa renunciar nessa noite? O que você precisa abandonar nessa noite? Porque você está muito preso no ambiente, muito presa no ambiente da obediência. Obedecer, obedecer, obedecer. Eu só não faço isso porque a Bíblia diz isso. Eu só não dei essa resposta porque porque a Bíblia me proíbe. Quando você entender que você não precisa mais ser obediente, você vai entender que você precisa honrar. Você vai renunciar. O que você precisa nessa noite renunciar na tua vida? O que você precisa nessa noite dizer assim: poxa, eu fui obediente até hoje, mas a minha obediência não me levou até Cristo. A obediência, você vai viver uma vida moral perfeita diante da sociedade. Mas se você não viver uma vida de honra, você não vai viver uma vida em santificação. E Deus, Ele chamou você para viver uma vida em santificação. Santifique-se ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Porque nós estamos vivendo dias em que não dá mais para discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque parece que está tudo junto e misturado. Os conceitos, os padrões. Jovens que estão acreditando que o divórcio é normal. Casar, se der certo, deu. Se não deu, separa. É melhor do que matar. Jovens que estão acreditando que tem que primeiro desfrutar do sexo porque tem que experimentar, porque se casar e aí não gostar, como é que vai ser? Isso é um padrão mudando. O padrão de Deus não é esse. Deus, Ele tem o melhor para você. Honre ao Senhor com sua vida. Honre ao Senhor com seu corpo. Você pode ficar de pé no seu lugar. O que você precisa renunciar nessa noite?